Boa tarde, galera do 7º ano, aqui é a Prof. Marcele. Venho explicar um pouquinho para vocês sobre os números racionais, tá? Até então, né, vocês já conhecem o conjunto dos números naturais, que é representado pela letra N, tá? E quem faz parte dele é o 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, infinitamente. Esses números são utilizados para contagem, né? São os primeiros números que nós conhecemos, tá? São os ditos números positivos, né? Mas que não precisam do sinal de mais, tá? Com exceção do 0, que ele não é nem positivo nem negativo. Logo após, né, esse ano, no caso, nós conhecemos o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z, tá? Quem faz parte do conjunto dos inteiros são os positivos, 1, 2, 3, 4, tá? Infinitamente, são os positivos. O 0, que não é nem positivo nem negativo, e os negativos, que são inteiros, também infinitamente. Agora, nós vamos conhecer um novo conjunto dos números, tá? Que é o conjunto dos números racionais. Ele é representado pela letra Q. Por que o Q? Porque a palavra, o Q, ele vem de quociente. Quociente é o resultado de uma divisão, tá? E quando se fala em números racionais, a gente está falando em números que podem ser representados na forma de uma fração, né? A sobre B, de uma forma genérica, tá? Números que podem ser representados na forma de uma fração. Quem são esses números, né? São frações, então, em que o numerador, né, o A, o numerador pode ser qualquer número inteiro, positivo, negativo, 0, inclusive, tá? Mas o denominador, que eu chamei de B aqui, ele pode ser qualquer inteiro, com exceção do 0. Ele tem que ser diferente de 0. Por que diferente de 0, Sura? Porque não existe divisão por 0, né? E uma fração é uma divisão, tá? Bom, vou citar alguns exemplos aqui. 5 dividido para 1, ó, né? 5 dividido para 1 é a mesma coisa que 5, tá? Ele é um número natural, né? Ele é um número inteiro e ele é um número racional. Se eu tivesse 20 quarentaavos, tá? Fração 20 quarentaavos. Se eu for lá dividir na calculadora, isso aqui vai dar a mesma coisa que 0,5. 0,5 era natural? Não. Era inteiro? Não. Mas ele é racional? Sim, ele é racional porque ele pode ser escrito na forma de fração. Aqui, menos 4 meios. Menos 4 dividido por 2 é menos 2. Menos 2 era natural? Não, né? Nos naturais não tem números negativos. Ele era inteiro? Ok, tá aqui ele é um número inteiro, tá? E ele também é um número racional, porque ele pode ser escrito na forma de fração. 5 meios. 5 dividido para 2 é igual a 2,5, né? Igual a 2,5. 2,5 era um número natural? Não. Inteiro? Também não. Mas ele é racional? Ele é racional porque ele pode ser escrito na forma de fração, tá? A mesma coisa com 4 terços. Se eu for dividir lá na calculadora 4 terços, vai ser igual a 1,3333, né? Infinitamente. Essa divisão, ela nunca vai ser exata, tá? E esse número que após a vírgula, ele se repete infinitamente, a gente chama de dízima periódica.
Ele era um número, dízima periódica é um número natural? Não. Um número inteiro? Não. Mas é um número racional? Sim, é um número racional porque pode ser escrito na forma de fração, certo? Na forma de diagrama, a gente poderia representar os conjuntos desta forma. Nós temos um conjunto dos números naturais, né? Que tem o 0, o 1, o 2. Aí esse conjunto cresce, né? E a gente passa a chamar de conjunto dos números inteiros, né? Que além, ó, do 0, do 1, do 2, infinitamente, que já está aqui dentro, nós temos também os negativos, menos 1, menos 2, menos 3 e assim infinitamente. E um conjunto maior ainda, né? Quem faz parte, né? O conjunto dos números racionais, tá? Quem faz parte dele? Todos os naturais, todos os inteiros negativos, né? Positivos, o 0, e mais as frações, né? 5 quartos, lá o 2, os números decimais exatos, 2,5, 3,12, e também as dízimas periódicas, 1,333 e assim infinitamente. Então, aqui a gente tem o conjunto dos números racionais, certo? Mas o que nós precisamos? Nós precisamos também operar com esses números, né? E eu vou fazer uma divisão para vocês. Primeiro, a gente vai trabalhar com a operação dos números fracionários e na próxima aula com a divisão, com as operações com os números decimais daí, que são os números com vírgula, certo? Os números fracionários vocês já trabalharam no 6º ano, né? Então, a gente vai dar uma relembrada, mas agora nós vamos acrescentar, então, os sinais de positivo e negativo. As regras são as mesmas. Então, vamos lá para adição e subtração. Como é que a gente faz a adição e a subtração de frações? Relembrando, quando nós trabalhamos com frações que têm o mesmo denominador, basta repetir o denominador, né? Então, sempre olhem primeiro para o denominador, tá? Repetir o denominador e efetuar a operação com os numeradores. 3 menos 5, se eu tenho 3 e eu tô tirando 5, né? Ou eu tenho 3 e eu estou devendo 5, a gente vai ficar com 2 negativo, menos 2 sétimos. Ok? Letra B, né? Olhem só. Nós temos frações com denominadores iguais, ok? Facilita a nossa vida. Mantenho o denominador e efetuo os numeradores. 2 mais 3 dá 5, mais 1, 6. 6 quintos, então, está pronto. Letra C. Como são os nossos denominadores? 8 e 10, né? Então, quer dizer que essas frações estão divididas em partes diferentes. Se elas estão divididas em partes diferentes, a gente não pode efetuar a operação direto. Nós teremos que transformar essas frações em partes iguais. Como é que nós vamos deixar dividido em partes iguais? Nós vamos fazer o MMC dos denominadores, do 8 e do 10. Vou fazer aqui no cantinho, relembrando para vocês. 8 e 10. Lembram dos números primos? Quem são os números primos, né? Números primos. Tá? O 2 é o menor número primo, o 3, depois 5, 7, o 11 e assim por diante, são infinitos. Números primos são os números que dividem somente por 1
e por ele próprio, tá? E para fazer o MMC, a gente precisa dos números primos. Então, para efetuar o MMC, né, o menor múltiplo comum, a gente vai tentar dividir esses números pelo menor número primo. Por exemplo, o 8 ou o 10, algum deles divide por 2? Ok, os dois dividem por 2, né? Então, aqui eu coloco o número primo, né, por quem eu vou dividir, e aqui eu vou pôr o resultado. 8 dividido para 2 dá 4, 10 dividido para 2 dá 5. Alguém daqui divide novamente pelo 2, eu só vou passar para o próximo primo quando ninguém mais divide por 2. Ok, 4 dividido por 2, 2. 5 divide por 2 exato? Não, né? Então, o que a gente vai fazer? Vai repetir o 5. Aqui, novamente, se divide por 2. 2 divide para 2, 1. 5 divide por 2, não, vou repetir novamente. E agora, por 2 ninguém mais divide, pelo 3 ninguém divide, então eu passo para o 5. Por 5, ok. O 1, pessoal, quando chegou no 1, eu só vou repetindo, né? A ideia é que os dois fiquem 1, 1, aí acabou. 5 dividido para 5, 1, ok. Como é que a gente vai calcular o MMC? Esse vezes esse vezes esse. Então, nós temos aqui a ordem, tanto faz para fazer a multiplicação, né? Então, 5 vezes 2, 10. 10 vezes 2, 20. 20 vezes 2, 40. 40 é o menor múltiplo comum de 8 e de 10. Certo? Então, podemos fazer desta forma aqui. 40. 40 é o novo denominador comum, tá? Vai ficar igual. Então, como é que a gente vai achar os novos numeradores? O número de cima da fração, tá? Para achar um novo numerador, eu vou pegar o 40, vou dividir pelo numerador antigo, pelo denominador antigo, e o resultado eu vou multiplicar pelo numerador ali, tá? Para achar o novo. Então, 40 dividido para 8 dá 5. 5 vezes 5, 25. Não esqueçam que ele é negativo. Eu vou fazer para todas as frações que tiver. 40 dividido para 10 dá 4. 4 vezes 3, 12. Mais 12. E assim a gente efetua agora. Se eu devo 25 e eu tenho 12, a gente vai ficar devendo 13, 40 avos. Certo? Então, tem que puxar um pouquinho aí as lembranças do ano passado. Letra D. Temos 4 frações ali para serem efetuadas, somadas e subtraídas entre si. Lembrando, primeiramente, quando uma fração não tem o denominador, pessoal, quem é esse denominador? É 1, né? Coloca ali pequenininho para vocês não esquecerem. Eu estou efetuando os exemplos que tem no material, tá? Fazendo a explicação dos exemplos que tem no material, para vocês terem a explicação ali melhor. Como são os denominadores? 3, 2, 1 e 4. Diferentes. Denominadores diferentes. Então, vamos ter que fazer o MMC. Vamos fazer aqui no cantinho. 3, 2, o 1 não precisa, né? E o 4. E aí, pessoal? Fazer a divisão pelos números primos. Alguém aqui divide por 2? Sim. 3 não divide por 2. Vou repetir. 2 dividido para 2? 1. 4 dividido para 2?
2. Alguém divide por 2 novamente? Ok. Esse não. 2 dividido para 2. 1. Não tem mais ninguém que divide por 2, mas temos o 3 que divide pelo próprio 3. Vai ficar 1, 1 e 1. Finalizou. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 é o nosso MMC, tá? Então, aqui a gente vai colocar... Posso colocar separadamente também, tá? Ou posso colocar um traço para todos. Aqui nós vamos fazer a mesma coisa. 12 divide pelo denominador antigo e multiplica pelo numerador. Então, 12 dividido para 3, 4. 4 vezes 1, 4. Negativo. 12 dividido para 2, 6. 6 vezes 3, 18. Mais 18. 12 dividido para 1, dá 12. Vezes 2, 24. E 12 dividido para 4 dá 3. 3 vezes 3, 9. Certo? Juntando tudo aqui, né? E aí vocês vão fazer a operação. Menos 4 com mais 18, com menos 24 e com mais 9, né? Uma coisa que para poder facilitar, a gente pode juntar os negativos, tá? Devo 24 e devo 4, a gente deve 28. Tenho 18 e tenho 9, eu tenho 27. Tá? Se eu devo 28 e tenho 27, a gente vai ficar devendo 12 avos. Opa. Então, vai ficar menos 12 avos. Tá aqui a resposta da operação de adição e subtração. Certo? Vamos para multiplicação e para divisão agora, então. Vou trocar a folhinha aqui. A multiplicação de frações, gente, é bem simples, tá? Basta multiplicar numerador com numerador, este com este, e denominador com denominador. Este com este, ou seja, 2 vezes 3, 6. 4 vezes 5, 20. Esta fração aqui, ela é passível de simplificação. Não sei se vocês lembram do ano passado, né? Mas para simplificar uma fração, a gente precisa dividir o numerador e o denominador por um mesmo valor. Por exemplo, o 6 e o 20, eles são divisíveis por 2. Então, eu posso dividir por 2 em cima e embaixo, e nós vamos ter igual a 3 décimos. Agora, não é mais possível simplificar. Esta fração 3 décimos tem o mesmo valor que 6 vinteavos, tá? Elas são ditas frações equivalentes. Vamos para o próximo. Menos 5 vezes 1/3, né? Lembrando, para facilitar, não tem o numerador, é 1, não tem o denominador, é 1, né? Multiplicação de frações, multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. 5 vezes 1, 5, sinais diferentes, negativo. E 1 vezes 3, 3. Aqui não é possível simplificar, né? Porque eles já são números primos. A letra C,
é um probleminha que pede para calcular quanto que é 3/4 de R$20. Pessoal, sempre que a gente quiser calcular uma fração de uma quantidade, né, ou mesmo um percentual mais adiante que a gente vai trabalhar com porcentagem, né, esse D, ele representa uma multiplicação, é como se a gente estivesse multiplicando, tá? E no caso, nós estamos multiplicando frações. 3 vezes 20, 60, e 4 vezes 1 é 4. Posso simplificar 60/4? Podemos. Inclusive, podemos dividir direto, né? Fração é a mesma coisa que divisão, né? 60 dividido para 4 é igual a 15. Ou seja, R$15. 3/4 de R$20 são R$15. Ok? A última parte são as operações com divisão. Divisão de frações. A divisão de frações, pessoal, tem uma regrinha, né? Que trabalha com a questão da inversão de operações também, tá? Para dividir duas frações, nós vamos repetir a primeira fração, tá? Menos 3/5. A multiplicação vai virar, a divisão vai virar uma multiplicação com a segunda fração invertida. Como é o inverso de 2/4? 4/2, né? Continua sendo negativo, menos 4/2. Bom, copiei a primeira fração vezes o inverso da segunda. Agora, a gente vai resolver a multiplicação como acima ali. 3 vezes 4, 12. 5 vezes 2, 10. Menos vezes menos. Sinais iguais na multiplicação é positivo. Mais 12 décimos. É possível simplificar essa fração? Sim, os dois dividem por 2, ó. Nós teremos 12 dividido para 2 dá 6. E 10 dividido para 2, 5. Então, mais 6/5 é o resultado. Letra B. Menos 2/4 dividido para 5. Primeira coisa, gente, coloquem aqui para vocês não se perderem. Não tem denominador, é 1, né? Porque 5 é a mesma coisa que 5 dividido para 1, tá? Primeira fração, menos 2/4, vezes a segunda fração invertida. Qual é o inverso de 5? É 1/5. E agora basta multiplicar. Menos 2 vezes 1 é menos 2. 4 vezes 5, 20. Posso simplificar? Sim. 2 e 2, ó, divide por 2 e 2. Nós teremos menos 1/10. Vamos para a letra C. Denominador 1, né? Primeira fração, menos 6. Vezes a segunda invertida. Inverso de 1/3. 3 sobre 1. Como é que eu poderia escrever isso aqui? 6 sobre 1 é a mesma coisa que menos 6. Vezes 3 sobre 1 é a mesma coisa que 3. Então, vai ficar 6 vezes 3, 18. Sinais diferentes, negativo.
negativo. Então, essa divisão aqui deu um número natural, um número inteiro, ó. Um número inteiro, né? Que é negativo, tá? Um número inteiro. A letra D não tem no material, mas eu coloquei extra aqui para vocês saberem que ela pode aparecer também assim, gente. É uma fração de frações, ó. Ó, eu tenho uma fração dividida, né? Uma fração, uma divisão, dividida por outra fração. Isso aqui é a mesma coisa que escrever 1/5 dividido por 2/3. Para resolver, pega a primeira fração vezes a segunda invertida. 1 vezes 3, 3. 5 vezes 2, 10. Não é possível simplificar, né? Porque o 3 e o 10 não dividem por um mesmo número. Certo, pessoal? Então, eu fiz uma breve explicação para vocês. Olhem o vídeo, olhem o material. No material, eu coloquei mais vídeos sugestivos com explicações também de outro professor do YouTube, tá? Podem me chamar no WhatsApp para tirar as dúvidas, né? Procurem ir fazendo as atividades para não deixar acumular, certo? Se cuidem e bom trabalho aí. Tchau, tchau. Até a próxima.